Bem-vindos à TictoCast, o podcast da Ticto. Sou Bruna Ávila e estou aqui com Renato Torres. E acabei de sair, gente, diretamente aqui, né, do evento Outlier. Acabei de sair de uma palestra. E falei para ele que eu ia aproveitar e tirar minhas dúvidas e fazer minha sessão de mentoria grátis. Você não saiu de uma palestra, você saiu da melhor palestra do evento. A melhor palestra. Que foi definida por mim mesmo. Isso. E pelas pessoas que eu trouxe para trabalhar comigo. Elas também votaram na minha palestra. Então você assistiu a melhor palestra do evento, segundo a base estatística que eu analisei. Olha, e deixa eu te falar, antes da gente começar, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Tá, para quem não me conhece, meu nome é Renato Torres. Para quem me conhece, meu nome também é Renato Torres. E, cara, eu tô no digital desde 2014, então eu já passei por todas as jornadas possíveis. Estamos, então, quase como um patrimônio público, assim, do marketing digital. Teria que ter uma estátua minha, né? Então, assim, eu tô desde 2014, então tudo que poderia ser feito no digital eu fiz. Eu testei todas as estratégias possíveis, eu ganhei dinheiro, eu perdi dinheiro, eu quebrei, eu fiquei devendo. Então, eu já passei por todas as jornadas. E acho que, ao longo do tempo, eu tenho orgulho de ter participado e construído algumas coisas. Então, as coisas que são mais relevantes. O Corpo Explica, eu participei, eu sou um dos sócios, sou fundador do Corpo Explica, então com o Corpo Explica a gente teve muito alcance. Com a TMB, sou um dos fundadores e sócio da TMB, então com a TMB a gente teve muito alcance também, muita relevância. Agora a gente tem um projeto novo com o Elton, que chama GPS, e que, cara, a gente já está gigante nesse projeto novo, então eu tenho alguns feitos aí, é que eu apareço um pouco. Eu brinco que eu sou a parte mais inteligente do negócio, eu ganho mesmo tanto que o Elton, não preciso gravar. Pois é, o pessoal tava falando ali por detrás do palco do evento, né? Nossa, mas falou que o cara do Corpo Explica ia entrar aqui, e aí a hora que entrou e... Pois é. Você sabe que sempre gera essa frustração. Aí quando eu entro no palco, geralmente eu falo assim, galera, eu queria pedir desculpa pra vocês, porque vocês acharam que era o Elton. Mas assim, sou eu. Mas meu conteúdo é bom. E como que é estar por trás, assim, dos bastidores? Conta um pouquinho pra gente. A maneira como eu toco, Bruna, ela é um pouco diferente, né? Então, assim, muita gente fala, mas quem é? Eu não tenho essa figura, essa representação de expert ou bastidor ou coisa do tipo. Nós temos algumas empresas e uma dessas empresas a gente utiliza o Elton como canal de aquisição. Então, você fica na parte estratégica. Eu sou o CEO do negócio, então eu fico em toda a estratégia, né? Então, ao longo do tempo, a gente desenvolveu uma relação que eu vejo que poucas pessoas conseguem desenvolver no digital. Então, no digital tem muito aquela preocupação, mas eu não quero depender de expert, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E eu nunca tive essa preocupação, porque eu entendia sempre que eu estava construindo um negócio, e dentro daquele negócio o Elton tem uma responsabilidade, eu tenho outra responsabilidade, e outras pessoas têm outras responsabilidades. Então, eu desenvolvi uma relação de construção de negócio, e aí dentro disso a gente desenvolveu todo um ecossistema de outros negócios a partir de um canal de aquisição. A gente tem uma tese clara a partir de um canal de aquisição, que era basicamente a imagem do Elton, vamos dizer assim. Mas desde quando eu comecei, eu sempre pensava assim, os meus filhos não podem depender do Elton querer ou não fazer uma live. Os meus filhos não podem depender do Elton querer ou não gravar um anúncio. Vocês começaram quando? Em 2014? Não, eu comecei em 2014 sozinho. Aí 15 eu comecei a vender um pouco, 16 eu vendi muito, quebrei, que eu não tinha gestão financeira nenhuma. Conheci o Elton em 2017, a gente virou sócio em 2018. Final de 2017, começo de 2018. E aí desde então a gente está junto e basicamente tudo que a gente faz, meio que a gente faz junto. Porque a gente desenvolveu, de novo, uma estrutura e um ecossistema que permite que a gente faça isso. Você escolheu estar no bastidor. Eu escolhi. E essa tomada de decisão de estar no bastidor e entender qual que era o seu lugar ali, o lugar em que você iria fazer bom o que você faz, como que foi esse processo para você e como você reconheceu isso? Quando eu comecei no digital, eu falei, eu entendia pouco da dinâmica de negócio. Eu achei que eu tinha que aparecer. Eu tentei aparecer por muito tempo. Só que, cara, era muito esforço, era muito trabalhoso, era muito... Não era natural para mim. E aí eu fui entendendo, mas eu não tinha outros caminhos, né? Até que quando eu conheci o Elton, a gente começou a desenvolver o Corpo Explica, que eu fui de fato pros bastidores, eu falei, cara, aqui eu consigo fazer muito mais coisa.
porque eu tenho mais tempo, eu tenho mais disponibilidade, eu não preciso ficar preocupado em estar com a barba bem feita, cabelo cortado, bem arrumado, eu não preciso ficar preocupado em gerar conteúdo, eu preciso me preocupar em construir negócios. Então, quando eu fui para o bastidor, eu falei, nossa, aqui eu consigo fazer muito mais coisa do que se eu estivesse à frente de alguma coisa. E aí, a partir desse dia, eu falei, bicho, eu não quero mais ser a cara das coisas, porque eu consigo fazer muito mais coisa nos bastidores. Eu brinco que o meu perfil do Instagram, ele é um perfil que você se conecta com o silêncio. Então, assim, você pergunta, por que você não gera conteúdo? Porque, cara, eu acho que o meu perfil do Instagram é para você desacelerar da vida. Então, você tá naquela correria do dia a dia. Você quer se conectar com você mesmo? Vai lá no meu conteúdo, no meu Instagram. Porque não vai ter conteúdo nenhum pra você acompanhar. A galera não vai ter stories para assistir. Não sabe. Não vai ter reels para assistir. Que é o momento de você se conectar consigo mesmo, entendeu? Então, acho que a minha grande missão no palco é fazer as pessoas se conectarem com elas mesmas. Mas, assim, eu assisti sua palestra agora no evento, né? E foi excepcional porque você explicou lá todos os pilares em relação ao negócio do que você percebeu na sua jornada. O que você identifica hoje como um padrão de comportamento das pessoas que começam e tá dando cabeça e ou não rompe a barreira do crescimento, porque eu acredito que aqui tem duas questões, né? Ou você está buscando resultado e não consegue, ou você já tem resultado, mas quer romper ali e escalar o seu negócio e está batendo cabeça e não vai. Falta de clareza. Falta de clareza é o que vai mais te atrapalhar em absolutamente tudo na sua jornada. Quando você não sabe aonde você quer chegar com aquilo que você está fazendo, e eu não estou falando aonde neste lançamento, então qual que é a tua tese de negócio? O que você acredita como negócio? Aonde você quer chegar com esse negócio? Porque se você não tem clareza, não adianta, qualquer decisão que você vai tomar vai servir, porque assim você vai, mas o que você está buscando com essa tomada? Não sei, é isso aqui. Então, a falta de clareza, para mim, é o que vai fazer você ter ou não ter resultado. Porque quando você tem clareza, tudo facilita. Recentemente, eu tive a proposta de um player gigantesco, assim, gigantesco. E ele é o sonho de desejo de qualquer cara de bastidor. Ele falou, cara, tô montando uma parada e eu queria que você fosse meu sócio. Aí eu falei, bicho, é o sonho de desejo. Eu falei, olha só, isso vai contra a minha tese e assim, queria, dá vontade, dá um ciricutico, dá, mas eu não posso ir contra a minha tese e eu tenho clareza de onde eu quero chegar. A decisão foi fácil? Não, mas foi a melhor decisão. Então, o que eu mais vejo, principalmente na gente no digital, porque a gente não entra no digital para construir um negócio, a gente entra para vender e ganhar dinheiro, essa é a realidade. Só que no meio do caminho a gente percebe que precisamos construir uma empresa. Então a gente não trabalha a nossa clareza principal é, quero ganhar dinheiro. Tá, mas quanto? É a motivação inicial, né? Peraí, eu quero ir aqui, quero ganhar, ter resultado. Mas mesmo assim quanto de dinheiro você quer ganhar? Porque muitas vezes nem clareza disso, a gente tem o quê? Você quer 1, 10, 100? Então assim, a clareza para mim, Bruna, ela é uma das minhas maiores habilidades, que é encontrar clareza muito rápido. E assim, é unânime quando eu vejo o cara que ele tá travado ou que ele não tá tendo resultado, geralmente é por falta de clareza. Mas aqui, o lance da clareza, né? Como no campo da prática você chegar nessa resposta? Porque há muito ruído, né? Sim, o que você busca, o que você quer, o que as pessoas falam que é bom. Como que você indica, digamos, se tiver aí 3 indicativos que você pode nos apontar como construir essa clareza nessa construção? Vou te dar um exemplo. O meu time, ele veio com um monte de ideias para a gente aplicar nesse último lançamento. Eu falei, mas o que você quer mudar com essa ideia? Eu quero mudar a conversão. Beleza, qual que é a nossa conversão atual e qual que é a conversão que você quer? Porque assim, a conversão, no fundo, você não muda. É um resultado de várias coisas que vão acontecer no meio do caminho. Então, para mim, a clareza, ela parte de um lugar que é quais são todas as etapas ou todas as partes do teu negócio. Porque com aquilo claro, você tem que ter clareza de uma coisa, qual que é o teu número atual e aonde você quer chegar com aquela ação. Então, por exemplo, se você chegar para mim, Renato, analisa meu lançamento aqui. Eu vou olhar todos os pontos de medição do lançamento.
E dentro daqueles pontos, eu vou buscar a clareza, que é o quê? Qual que é o ponto que está destoando da métrica geral. Eu falo, Bruno, olha só, você tem um problema neste ponto específico, você não precisa mudar todo o teu lançamento. A única coisa que tem que mudar é esse ponto específico. Se você melhorar 15% esse ponto específico, você vai ter um resultado muito maior do que 15% no final, porque esse é teu principal gargalo. Então, a clareza, ela parte do quanto você tem organizado, obviamente, teus processos, e ali tá organizado, qual que é a tua métrica atual e qual que é o resultado que você quer chegar. Só que você fala, Renato, mas eu não tenho nada organizado. Então, a primeira coisa que você precisa organizar é a tua cabeça. É a clareza tá, você está construindo esse negócio para quê? Não, para ganhar dinheiro. Quanto que você quer ganhar de dinheiro? Define um valor, pô. Essa é uma clareza. Eu quero 1 milhão. Tá, 1 milhão em quanto tempo? Você constrói a empresa para 3 objetivos: para falir, para herdar ou para vender. Isso. Você precisa definir qual você precisa definir qual que é. Você quer ir. Mas eu entendo quando você está começando, você fala, mas eu não sei para que eu vou fazer. Tá, então foi o seguinte, define, porque você quer ganhar dinheiro. Define então qual que é a tua clareza financeira disso. Você quer o quê? 1, 10, 100 milhões? Quanto você quer? Quero 10. Tá, em quanto tempo? Porra, em 2 anos. Tá, é possível dentro desse negócio? Puta, não sei. Então, calma aí. Vamos começar a desenhar clareza para que você desenvolva um plano para que aquilo aconteça. Então, não tem um método objetivo para que você busque isso. Mas, assim, sempre se questione, por que você está fazendo isso? Qual que é o teu número atual e qual o número que você está buscando fazendo isso? Essa ação desse jeito vai fazer o teu número atual chegar no número que você quer? É um processo também de entender o jogo que você quer jogar, né? Sim, com certeza. Você comentou na palestra que eu estava assistindo que quando você começou, você tinha 0 pessoas na sua live, né? De lançamento e tal. Hoje você é responsável por colocar mais de 65 mil pessoas dentro de uma live. Como que foi para você essa construção? Foi um processo de clareza, um objetivo, como você disse, mas hoje, para operar tudo por trás no bastidor, porque hoje você é uma das referências e um dos nomes importantes dentro dos lançamentos de infoproduto. Tá. Assim, eu lembro em 2019, a gerente do Gateway que a gente rodava, ela falou, Renato, vamos fazer uma reunião aqui para avaliar teus números, porque você teve números muito bons. Naquele ano eu tinha faturado 17 milhões. Aí eu cheguei lá, ela chama Paulinha, né? E, porra, às vezes eu pareço meio babaca, mas é só... Eu tenho um humor meio ácido e tal. Aí ela chegou e falou, pô, isso era tipo 27 de dezembro. Ela falou, cara, queria te dar parabéns pelo teu resultado ao longo do ano. Você tá feliz com isso? Eu juro por Deus, eu não falei irônico. Eu falei, não, por que eu deveria estar feliz? Eu não tava sendo babaca, tipo assim, irônico, Sim. nada. Eu falei, mas por que você não tá feliz? Eu falei, mas por que eu deveria? Ela, porra, você teve um ano do cacete. Eu falei, eu sei, eu planejei ele no começo do ano. Eu só executei o que eu planejei. Ela falou, mas isso não te deixa feliz? Eu falei, cara, deixaria se fosse um resultado inesperado. Então, assim, eu esperava faturar 17 e faturei 50. Então, beleza, aqui me deu, mas aqui eu planejei, eu plantei isso todo santo dia ao longo de um ano. Então, não existe esse pico de porque eu sei a porra do esforço que foi fazer esse número. Então, é só a conclusão do resultado final. Então, assim, quando você olha, hoje você coloca 65 mil pessoas numa live. Para mim é normal. Porque eu sei o tanto que eu batalhei para chegar nesse dia. E assim, não é que eu coloco eu sei colocar consistentemente esse número numa live. Então, não existiu surpresa. Foi toda uma construção para chegar neste lugar. E você vai, mas como é que é para você? Normal, pô. Normal. É uma live só. É uma live que tem 65 mil pessoas. Você brincou em relação ao humor ácido, né? Mas você comemora? Você consegue visualizar o feito ali, a sua jornada, ou é algo que você não... Mas então, o Elton pega muito no meu pé com isso, né? Porque eu só fiz o meu trabalho. Entendeu? Mas você fez um puta de um trabalho. Mas e eu comemorar esse puta de um trabalho. Eu ganho bastante pra isso, entendeu? Uhum. Então, assim, uma vez eu vi um recorte eu gosto muito de mentalidade de atleta. Eu juro, eu gosto muito de mentalidade de atleta. Eu vi uma vez uma entrevista do César Cielo. Pô, o César Cielo é um nadador brasileiro que ele ganhou uma medalha olímpica. Ele é um ganhador de medalha de ouro olímpica. Pô, é o auge da carreira de um atleta.
E aí ele ganhou uma medalha de ouro nos 50 metros. E ele falou, olha só, eu entrei na piscina, nadei, eu bati, eu olhei pro lado, eu fui ver o placar, CSL em primeiro lugar, e apareceu o OR, que é recorde olímpico. Ele falou, por alguns segundos eu fiquei puto, porque eu não bati o recorde mundial. Eu tinha treinado para bater o recorde mundial. Então, que loucura. O cara ganhou a medalha de ouro. Ele chegou no auge da carreira dele, e ele ficou puto porque assim, o que ele estava mirando era o recorde mundial. Então, eu tenho uma visão que eu faço essa porra todo santo dia, pô. Não tem surpresa. Botar 65 mil pessoas na live, eu sei no primeiro dia que eu vou botar. Porque eu acompanho aquilo todo santo dia. Então, assim, eu não preciso esperar para, vamos ver o que vai acontecer. Não, pô, eu sei no primeiro... Eu tenho a projeção no primeiro dia, eu garanto o primeiro dia, eu garanto o segundo dia, eu garanto o terceiro dia, eu garanto o quarto dia, garanto até que aquele resultado chegue. Então, é assim, chega no lugar e você fala, você não comemora? Por que é meu trabalho? Estou falando que é certo, é só o meu jeito de funcionar, entendeu? Nesse formato de funcionar, você vem de uma construção que você tem uma clareza, que você traça de onde você quer chegar. Na sua visualização, como que vai estar o Renato daqui a uns 10 anos, digamos assim? A gente está desenvolvendo toda uma série de um ecossistema de várias empresas, né? Então, assim, eu cada vez mais estou me colocando no lugar que, de fato, eu sou, que é de empresário. Então, daqui 10 anos, o que o Renato vai ter desenvolvido? Cara, um ecossistema de várias empresas, e que esse ecossistema é um verdadeiro império que a gente está construindo. Então, o que eu estou buscando nesses 10 anos? Construção de vários negócios que serão vendidos, que aí tem a questão, você está construindo para quê? Para deixar, para vender, uma construção de vários negócios que serão vendidos, e todos esses negócios ele tem uma tese de crescimento, que a gente parte da internet, como canal de aquisição, isso pivota, vira um novo negócio, eu trago um sócio, isso começa a crescer, e aí eu venho desenvolvendo uma série de coisas a partir disso, entendeu? Hoje você está com quantas empresas? Acho que umas 6 empresas, 6. E todas elas fazem parte desse ecossistema? Sim. Quando a gente fala de lançamento, é um processo de criação dentro da empresa interna, né? Você trouxe aí, você comentou na sua palestra que inicialmente você está preocupado em vender, em colocar... O meu perfil é vendas, né? Vendas, né? E aí, em relação também ao time que você tá, né? Quando você começa, você está querendo vender e ter resultado. Depois você comentou lá, primeiro vem o progresso depois a ordem. Nesse cenário do progresso, depois a ordem, como que você orientaria quem está nos ouvindo nessa construção? Olha só, tudo começa pela venda. Tudo começa pela venda. Você não tem uma empresa se você não tiver cliente. O grande problema das pessoas é que elas querem, quando você começa a empreender, você esquece que você tem que vender. Você se preocupa demais com um monte de questões e você não vende. Então a gente tem uma pirâmide lá que começa pela venda. Vendeu, começou a vender, estruturou minimamente o processo de vendas, começa a organizar teu financeiro. Estruturou, vendas está rodando. Começou a organizar o financeiro, organizou o financeiro, aí você vem e começa a organizar pessoas. Contratar melhor, estruturar melhor. Começou a contratar melhor, começou a estruturar melhor, aí você vem organizar os processos. Aí você vai voltar, revisitar tudo que foi feito e melhorar para que você tenha uma empresa mais consolidada. Então, a nossa tese, por isso eu falo clareza, a gente tem uma tese muito clara. Tudo começa pela venda, começou a vender, começou a estruturar o processo de vendas, financeiro é organizado. Comecei a estruturar o processo financeiro, comecei a organizar pessoas. Comecei a organizar pessoas, comecei a estruturar isso, comecei a organizar processo. E eu mantenho essa roda girando eternamente. Então, absolutamente todos os nossos negócios, tudo que a gente for fazer, ela vai seguir exatamente essa estrutura. Então, geralmente, a gente nem coloca dinheiro para começar um negócio. O negócio tem que começar vendendo. Mas não está pronto. Vende. Seja claro com o cliente. Não precisa mentir. Fala, cara, vai ficar pronto daqui tanto tempo. Cria MVPs. Eu adoro MVP, a estrutura de MVP. Então, estruture o mais rápido possível. No momento que você vai treinar ali também, ver se você vai tá treinar, você vai né? validar a tua ideia, você vai validar a aderência de mercado, você vai validar uma série de coisas, você vai ter caixa. Entendeu? Então, a gente sempre segue essa estrutura. Vendas, financeiro, pessoas e processo. Vendas, financeiro, pessoas e processo. Ah, Renato, mas eu acho que isso não funciona, tá tudo certo. Essa é só a minha tese. Não é a melhor tese, é a minha tese. E que você testou e que para você na prática funcionou. No nosso jeito é o que funcionou melhor. Eu observo às vezes que tem um padrão de comportamento que as pessoas normalmente querem arrumar processos, pessoas, contratar, deixar tudo bonitinho para depois começar as coisas fluírem e funcionar.
E isso acaba trazendo um impacto ali, né? A curto, médio e longo prazo, porque você não consegue fazer. Você não tem tração, né? É porque assim, Bruna, a gente vender para a maior parte das pessoas é desconfortável. Porque assim, você fala, pô, o vendedor no Brasil, ele é sempre o cara, aquele cara meio pilantra, aquele bom de papo. Então assim, a gente não gosta naturalmente de vender. Então, a gente vai querer estruturar muitas outras coisas. E a última coisa que a gente geralmente vai olhar é vendas. E quando a gente vai olhar para vendas, qual que é um erro comum? A gente faz, chama o fulano, chama o primo, chama não sei o quê. A gente não sabe nem entrevistar um vendedor, a gente não sabe treinar um vendedor, não tem faculdade de vendas. Então, a gente olha pouco para isso na nossa empresa. E quando você aprende a olhar para isso e olhar isso do jeito certo, muita gente fala assim, Renato, mas parece que você tem uma capa de super-herói. Eu falei, não, eu dominei meu processo de vendas. Quando você domina o processo de vendas, você domina o jogo, que é eu faço quem não me conhecer me conhecer e quem me conhece comprar de mim. É só isso. Você falou sobre o processo de vendas. Hoje você tem um processo de vendas assim que é referência também, né? Como a gente participa do mesmo grupo de Mastermind, eu sempre vejo movimento lá. Já pude ouvir também várias palestras suas sobre. Você tem hoje quantos vendedores, em média, assim? Pô, no GPS, que é o nosso negócio maior, assim, maior em termos de equipe, eu devo ter mais de 100 pessoas tem, não sei direito quantas tem, mais de 100 pessoas tem. E como que é seu processo 100 de vendedores, seleção? né? Só vendas. 100 vendedores, pessoas falando ativamente e considerando que você tem ali, né, um lance de 60. O último lançamento deu quantas pessoas em live? O último lançamento deu quantas pessoas na live? Na live, no último, bateu 60 e poucas mil também, 58, 60 mil, não lembro de cabeça. Mas sobre o processo de seleção, cara, não adianta. A minha dinâmica, ela é sempre muito agressiva. E eu sempre vou precisar de time grande. Então, o meu processo de seleção é muito simples. Você quer trabalhar? Eu vou te contratar, porque eu vou te formar. Então, a gente tem um processo de formação muito grande lá dentro. Então, o cara demora 3 meses para ser formado. Então, como eu preciso de um volume de pessoas muito grande, eu basicamente não qualifico. Quer trabalhar? Então bora. A gente faz uma análise ou outra do cara, mas porque a rotatividade e volume é essa que é a minha curiosidade, né? Porque você exige ali como que é a rotatividade e o volume pelo que você precisa para até ali conseguir treinar esse pessoal e tudo e fazer esse fluxo acontecer. A gente teve alguns desafios que nossa rotatividade em determinado momento ela ficou um pouco mais alta, principalmente por falta de clareza. Quando a gente organizou um plano melhor para a galera, a rotatividade diminuiu. Mas eu sempre preciso de um volume grande. No volume que eu preciso, e assim, é muito difícil contratar vendedor qualificado, porque as pessoas não foram treinadas para vender. Elas simplesmente são jogadas no lugar e falam, vende. E, venda é um processo, é uma habilidade, é uma técnica, é só você seguir, não tem erro. Então, assim, a gente abriu mão e falou, bicho, vamos fazer uma análise de perfil mínima aqui para entender. E, cara, vamos treinar essa galera. Então, vamos treinar. Então, nosso processo de seleção é super simples. Inclusive, a gente está criando agora o que a gente chama de escola de vendedores, que é basicamente eu vou rodar captação para fazer um treinamento presencial de vendas uma vez por mês. E aí os melhores serão selecionados nesses treinamentos. Você já qualifica para o mercado de trabalho e logo também para a empresa em si. E Renato, o cara vai ter uma habilidade como você nova, vê o comportamento da inteligência artificial nesse processo de vendas? Bicho, assim, tem vários debates sobre isso, né? E talvez o que seja realidade até a publicação desse vídeo, já muda, né? 15 dias depois, tudo que eu falei aqui não serve mais de nada. Essa é a realidade. A gente utiliza hoje, eu utilizo principalmente para fazer o papel da SDR. Mas o nosso processo é de inside sales, então é um pouco diferente, né? Então é uma venda consultiva. Na venda consultiva, Bruna, eu não acredito ainda que a inteligência artificial consiga atender. Por quê? Eu acho muito difícil fazer uma venda consultiva pelo WhatsApp. Então os nossos processos de vendas, eles são eu tenho 2 times diferentes, eu tenho por ligação e por vídeo. Por quê? Porque você tem um controle da comunicação, você tem um controle. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação que ela não é assíncrona, tem uma série de dificuldades de escrever errado, áudio, uma série de dificuldades. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial ela é fundamental, você tem que usar, se você não usar. Você já está no passado, você não está usando. Mas para a venda em si, aí eu acho que é importante separar
os tipos de time de vendas. Para Inside Sales, o SDR eu acho que ele já substitui bem. Para vendas de um ticket menor ou recuperação de carrinho, eu acho que ele já funciona super bem também. Mas para Inside Sales, que é para venda consultiva, aí eu acho que ainda não, principalmente pelo lugar que ele atua. Mas assim... Você ainda acredita ali, aposta que a conversão para consultiva ainda é melhor? Aí eu aposto alto. Uhum. Eu aposto alto, porque assim, não é... E é determinante para o jogo consultivo na sua visualização? Eu acho que é, Bruna, porque olha só, quando você está ali construindo essa oferta junto com o cara, a chance de compra aumenta significativamente, porque você pode pegar o cara mais frio. Então, se eu pego o cara mais frio, meu público naturalmente vai ser maior. Se meu público naturalmente é maior, o meu negócio naturalmente vai ser maior. Então, dependendo da qualificação que eu preciso do cara, eu falo, pô, até chegar nessa qualificação, eu perdi muita gente no meio do caminho. Então, por isso que eu gosto desse tipo de processo de vendas. Entendi. Em relação à questão do lançamento, estratégia, você que constrói hoje a estratégia, como que funciona? Eu direciono algumas coisas, eu valido outras, mas eu tenho time. Hoje você já tem um time. Já. A construção de um organograma da sua empresa, como que funciona hoje em relação ao time comercial? Como que você separa isso? Assim, ó, eu tenho um papel duplo dentro da minha operação. Então, eu atuo como CEO e como diretor comercial. Então, a gente tem uma estrutura que eu sou CEO, a gente tem vice-presidente, tem diretoria, aí depois tem a gerência, tem o coordenador, tem a supervisores e liderança, né? Então, é uma organização mais tradicional, não tem muito o que inventar. Só que como eu não encontrei ainda um diretor comercial que fizesse sentido dentro da nossa operação, por conta da especificidade que é o nosso negócio, o nosso jeito de funcionar, eu preferi, por enquanto, acumular essa função e estar um pouco mais presente nesse lugar. Até porque é um ponto sensível que é onde traz a receita para dentro de casa. E como eu tenho uma grande habilidade nisso, eu falo, puta, acho que eu preciso ficar um pouquinho mais aqui até que eu traga alguém e eu possa simplesmente deixar aquilo na mão daquela pessoa. Hoje o seu processo de lançamento, a gente observa que não é um lançamento, digamos, tradicional, né? Que você coloca ali a live, abre o carrinho e deixa rolar. Hoje você deixa para abrir carrinho mesmo com o seu time de vendas. Você acredita nesse movimento que o mercado vem a fazer? Eu percebi fazendo isso. Tem uma coisa que eu falo que é o mercado tradicional. Se você tem um problema no seu negócio digital, o mercado tradicional já resolveu isso há muito tempo. E a gente do mercado tradicional, do mercado digital, é tudo marqueteiro. Então, assim, a gente pega uma parada que funcionou no mercado, dá um nome novo e a gente se acha revolucionário por conta disso. Mas a realidade é que o mercado tradicional já resolveu todos os problemas de todos os negócios possíveis. E aí, quando você pega o mercado tradicional, eles têm uma divisão. Eles têm uma área chamada marketing e outra área chamada comercial. E aí você começa a entender que são coisas absolutamente diferentes. Marketing é uma coisa, comercial é outra coisa. Para mim, a internet hoje ela é para fazer marketing, não é para fazer vendas. Nós somos muito bons em conseguir ter feito venda até agora. Mas a visão que eu tenho é que a internet é para fazer marketing, que é o que? Gerar desejo no cara, gerar brand e gerar lead. Quem tem que fazer a venda é ter o time comercial. E aí separa esses papéis. A gente já percebe esse movimento, né? Porque antes a gente abria o carrinho e pronto, já vendia. Hoje a gente precisa ter um time comercial, né? Tá ficando mais qualificado. Eu não digo nem que precisa, mas assim, é um movimento natural. Porque, olha só, quando você já fez muito lançamento, você sabe que chega uma hora que você fala assim, cara, mas tá tudo tão engajado, se eu meter a venda aqui, eu vou jogar um engajamento no lixo. E você perdeu um caminhão de pessoas. Por quê? Porque ali não é um ambiente de vendas, pô. Ali é um ambiente de relacionamento. A venda, ela não pode ser feita nesse lugar. Tem que ser em outro ambiente. Quando eu me questionei disso, eu falei, é óbvio, por isso que as pessoas têm uma área de marketing, uma área de comercial. E quando eu percebi isso, foi na época do Corpo Explica ainda, nem tinha estrutura comercial. A gente já tinha tentado trazer várias vezes um diretor de marketing. E aí teve um dia que eu tava com ele, eu falei, cara, eu tô cobrando esse cara que ele venda e ele não sabe vender. Ele sabe fazer marketing, ele sabe trabalhar a imagem, ele sabe trabalhar ele sabe fazer um monte de coisa. Mas esse cara não sabe vender. Eu falei, bicho, são duas áreas totalmente diferentes. Cara, como eu sou burro, velho. Eu tô confundindo as coisas. Aí entendi isso, eu falei, beleza, eu liguei para outro cara, eu falei, bicho,
Eu já conheci esse outro cara. Falei, cara, eu quero que você venha para ser diretor comercial. E qual que vai a sua tua meta? Vender. Vender, não importa, você vai vender. E o cara de marketing é trabalhar toda a imagem da empresa, gerar desejo, gerar lead. E ali foi um ponto muito grande como de virada. se você tivesse feito uma separação, né? Marketing e vendas, 2 setores diferentes. Total. Porque de fato são 2 setores diferentes. Sim. E aí, quando você entende o que a gente faz na internet, pô, a gente é muito bom para conseguir fazer o que a gente faz. Agora, se você separa isso, vai ser muito melhor, pô. Não existe meio de venda melhor, Bruna, do que 1 a 1. Não existe. Não existe. Olha, você que está assistindo esse vídeo, já anota esse insight, hein? Porque... Mas é real. Qual que é o melhor jeito de vender? É 1 a 1. Eu tô aqui, ó, tô contigo, tô no controle, tô entendendo. Se é assim, e aí foi uma das reflexões que eu tive, eu falei, como é que eu junto tudo de bom que a gente faz na internet e agrego 1 a 1 nisso? E eu comecei a desenvolver soluções, até que hoje eu não abro mais carrinho. Eu não abro mais carrinho. Eu jogo o cara para uma aplicação. Eu, inclusive, não tenho mais página de vendas. Porque eu falo, cara, eu não vou conseguir convencer o cara numa página de vendas. Eu perco muitas pessoas ali. Então, quanto menos informação eu der, e deixar o meu time comercial trabalhar, mais o meu time vai ter controle da comunicação, entender as necessidades que aquele cara tem, o que ele está buscando e conectar o meu produto a essas necessidades e oferecer a minha solução. Aí eu falei, é real, eu não preciso de página de vendas, pô. E aí você começa a entender, você começa a fazer um pouco diferente do que as pessoas costumam fazer. Mas por quê? Porque uma coisa é marketing, outra coisa é vendas. Você tem o costume de fazer 3 lives e ali você faz no final, como você não abre carrinho, você coloca uma aplicação. Uhum. E a partir dali você coloca para o time comercial, você separa. Isso. Muito interessante. E aí assim, a gente tinha uma dúvida, né? Pô, mas vamos abrir na live o carrinho, depois a gente vai para a aplicação. Eu falei, não, eu sou muito extremo nesse ponto. Eu falei, se eu quero testar, eu vou testar desde o início. E a gente desenvolveu uma série de soluções que mas o cara que está com a tomada, está decidido já a comprar, a gente consegue tratar esse cara com automação, com outras coisas para garantir a vazão, principalmente dos primeiros dias do lançamento. E é um papel mesmo que o CEO está, né, Renato, de encontrar soluções sempre para otimizar os resultados e para melhorias. Eu acredito que o CEO tem algumas funções. Olhar para o futuro da empresa para identificar oportunidades, garantir a cultura da empresa, garantir a vida financeira da empresa e garantir um time bem estruturado e a visão que a empresa tem, garantir que aquilo aconteça. E dentro disso, naturalmente, principalmente nos nossos negócios digitais, quando você está mais enxuto ainda, você se defina como CEO, porque às vezes a gente esquece. Tá, mas não, é que eu sou uma eu-presa. Tudo bem, uma eu-presa precisa de um CEO, pô. Uhum. Não, mas só tenho 5 pessoas, eu sou CEO. Entenda teu papel. Mas é que eu estou fazendo tudo nesse momento. Sim, o CEO ele vai fazer o que for necessário, porque ele precisa garantir o resultado financeiro da empresa, garantir a cultura, garantir um time e garantir que a visão futura aconteça. Então você vai fazer tudo o que for necessário para isso. Então, se você não tem dinheiro para fazer, que você faça. Então, e aí, naturalmente, tem lugar que eu vou entrar um pouco mais, tem lugar que eu não vou entrar, tem lugar que fala, porra, não tem um time técnico capacitado para isso, eu prefiro fazer. E aí eu vou encontrando. Você começa como CEO, na verdade, e depois você vai descentralizando e colocando cada um dos seus papéis. Sim. Renato, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Foi ótimo ter você aqui. Que bom que você gostou. Espero que você volte mais vezes pra gente bater um papo. Aguardo convites. Pode deixar, eu vou te convidar, hein? Eu vou negar só para parecer mais difícil. Ainda bem que tá gravado, então qualquer coisa depois. Eu disse que eu aguardo convites, não que eu vou aceitar os convites. Não, mas eu vou esperar que você aceita. Obrigada. As portas da casa estão sempre abertas para você sabe disso. Valeu, Bruninha. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu.